Boa tarde, meus amigos e minhas amigas inscritas do canal. Estou aqui para fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês acham que narcisista é feliz? O tal do narcisista, ele é feliz? Eles não são felizes. O narcisista, ele é um ser podre, é um parasita, é um verme tão nojento que é o mínimo que a gente pode descrever o tal do narcisista. O narcisista é uma pessoa vazia, uma pessoa que tem um buraco negro no seu coração. Ela não tem amor, ela não tem empatia, ela não tem sentimento, ela não tem remorso, ela não entra em um relacionamento só. Ela tem vários relacionamentos. Quando ela encontra uma pessoa que tem o suprimento que ela necessita, que é a pessoa que tem amor próprio, a pessoa que tem uma estabilidade financeira boa, uma pessoa que tem um psicológico mental maravilhoso, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é rodeada de amigos, é aonde ele encontra essas pessoas e aí começa a fazer as vítimas. Manter um relacionamento com o narcisista é a pior coisa da vida. É um pesadelo, porque o narcisista, ele é um hospedeiro. Ele procura pessoas para se hospedar, para tirar o brilho, tirar a essência, tirar o amor próprio, destruir a autoestima das suas vítimas. A parte mais forte de um narcisista, de uma pessoa narcisista, é a manipulação e a rejeição. E o medo dele, o maior medo do narcisista, é o descarte, dele ser descartado. Ele não aceita ser descartado por ninguém. E se ele tiver de sacrificar aquela pessoa que rejeitou e descartou ele, ele sacrifica. O narcisista, ele não tem empatia, não tem amor, não tem sentimento, não tem remorso. É uma pessoa que ela não se arrepende de nada. É uma pessoa que ela só pensa em destruir. Ela tem um ego próprio, ela acha que o mundo gira em torno dela e o intuito dela é conquistar, manipular e destruir o psicológico das suas vítimas. Quando você conhece ou se envolve com uma pessoa narcisista, a primeira noite de sexo, o primeiro dia de sexo é a melhor coisa da sua vida. Você imagina que encontrou o amor da sua vida, encontrou a pessoa perfeita para a sua vida. Mas não esqueça que logo logo ele mostrará o verdadeiro personagem que ele é e que ele cria no mundo de ilusão dele, como uma pessoa perfeita, uma pessoa maravilhosa, mas no fundo ele é um demônio, um monstro em pessoa, um destruidor de sonho, um aproveitador, um abusador e um manipulador. O tão nojento do narcisista, ele não se relaciona com a pessoa só. Para ele não tem definição de sexo, tanto faz homem, tanto faz mulher. Ele se relaciona com pessoas em busca de se hospedar, de tirar a beleza, o brilho, o sonho, o psicológico das vítimas. O podre do narcisista, ele é um verme parasita. Você quer conhecer o parasita do narcisista? Pegue um celular de um narcisista e olhe o tanto de pornografia. Todo narcisista, ele não tem amigos, ele não tem ciclo familiar, eles são muito mentirosos e todos manipuladores. O narcisista, ele adora pornografia, zoofilia e viciado em sexo alheio. Para ele não tem mulher, não tem homem, não tem travesti, não tem gay. O que ele busca não é sexo, não é sentimento, não é afeto. O que ele busca é preencher um vazio tão podre que ele tem dentro dele, que esse vazio nunca é preenchido. Por isso que ele faz várias vítimas, sempre manipulando, mentindo e se passando pelo personagem que ele nunca foi. O podre do narcisista, ele é uma pessoa de dupla personalidade, mas ele não consegue sustentar essa máscara tão podre que ele carrega por muito tempo. Logo, quando ele percebe que suas vítimas estão percebendo o seu papel de ator que ele é, ele usa a difamação, que é o que ele mais sabe fazer, é difamar suas vítimas em volta da sua família e dos amigos daquela vítima, difamando, falando mal, para poder sair e querer jogar a culpa de que o relacionamento não deu certo porque da vítima. Se você já se relacionou com um narcisista, deixe aqui nos seus comentários. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e vamos para cima denunciar esses abusadores, esses aproveitadores de sentimentos. Eu falo porque eu convivi com o narcisista, eu sei todos os traços que o narcisista usa para conquistar e manipular suas vítimas. Não se cale. Se você for ver o lixo do narcisista, eles são especialistas em mentira, são um grande ator, mentiroso, manipulador, cínico e dissimulado e um lixo em pessoa. É o tal do narcisista. Se você se relaciona com o narcisista, pule fora, porque eles são uns parasitas, uns demônios na mentira.
e na manipulação e na traição, pior ainda. E não ache que a família dele não sabe, porque a família sabe. E ele não age sozinho, sempre tem alguém para dar apoio e ajudar a incentivar as manipulações do narcisista, do podre do narcisista. Fique achando que o podre do narcisista, ele só tá com você, não. Você é apenas uma das vítimas deles, uma dos que dá suprimento para eles. Porque o narcisista, eles são podres. Pega o celular do narcisista que você vai ver as mesmas histórias, o mesmo personagem que ele usou para te conquistar, ele usa com várias pessoas. É um ser podre, um ser nojento, é o tal do narcisista. É um cara sem empatia, uma pessoa sem amor, uma pessoa sem afeto, sem carinho nenhum. Vive rodeado de mentira, porque a vida do narcisista, ela é construída através de mentira, de manipulação. Ele é uma pessoa que ele não tem ciclo familiar, ele não tem amigos, ele não tem ninguém, a não ser aquelas pessoas que ele consegue manipular e usar como suplemento alimentar para ele, porque eles são pessoas vazias, pessoas podres, uma pessoa que carrega uma mágoa tão grande no coração. E eles têm certeza, eles são ateus, eles não acreditam em Deus, são pessoas tão podres que nem Deus eles acreditam. É o tal do narcisista, é o podre chamado. E eu falo porque eu convivi com um, sei os traços todinho de uma pessoa narcisista. Eles são manipuladores. A primeira semana com o narcisista vai ser a melhor coisa da vida. Depois a sua vida se torna um pesadelo, um inferno, uma tortura psicológica. E eles têm a manipulação, a ideia de criar aquele cenário de que eles são uma boa pessoa e sair difamando, porque o forte do narcisista é a difamação, difamar as vítimas para poderem sair como coitado, para a família achar que ele é um coitado e as outras pessoas achar que ele é um coitado. Mas eles são um verme parasita, sugador de felicidade, sugador de psicológico, sugador financeiro. São uns parasitas em forma de pessoas. É o tal do narcisista, é o ser mais podre que existe na face da terra. Coisa, pessoal, o podre do narcisista, o verme do narcisista, não fique achando que ele faz sexo com você porque ele te ama, não. Isso é uma forma dele ativar um gatilho de dependência emocional em você. A primeira semana ele vai te conquistar, vai te chamar de amor, de carinho. Ele nunca chama você de amor olhando no rosto, porque ele é falso. Ele não consegue enxergar o quanto ele é tão nojento, o tal do narcisista. A primeira semana ele vai te conquistar de todos os tipos, de todas as formas. E depois vem aonde? O desprezo. Ele começa a se silenciar, ele começa a se trancar dentro de quarto, assistindo vídeo de zoofilia e pedindo nudes para aquelas pessoas que ele já manipulou, que ele está conquistando, porque eles são traidores, não são fiéis. O tal do narcisista é um lixo de carteirinha. Se você se relaciona com o narcisista, você vai conhecer que a primeira semana é um amor. Aí depois a máscara vai caindo, o personagem vai caindo, e as mesmas atitudes que ele age contigo para te conquistar, ele faz com todos. Pega o celular dele que você vai ver o quanto ele é lixo, o tanto de pornografia, de nudes que ele manda para as vítimas para conquistar e manipular. Quando ele te descarta, ele não te descarta porque você não fez o que ele quis, isso e aquilo. Ele te descarta porque ele já tem outra pessoa no gatilho dele e ele já destruiu o seu emocional. Ele faz você ficar em uma dependência tão grande por eles que você sofre depressão, ansiedade, desespero, é capaz até de tirar sua própria vida. O narcisista, ele causa até câncer na vida das vítimas. É o ser mais nojento que existe, é o tal do narcisista. Eu acho que durante a minha vida toda eu nunca tive uma experiência de vida tão péssima como foi se relacionar com o narcisista. Porque até hoje, quando eu lembro da cena e do personagem que esse elemento criou para tentar destruir o meu psicológico, mas não conseguiu, dá até ânsia de vômito, até lembrar do nome. Porque o narcisista, ele é a pior carniça, o pior lixo que existe na face da terra. Eu falo por experiência própria, porque eu convivi e fui vítima de um narcisista. E se você está sendo vítima, se afaste, tente bloquear, tente apagar contatos. Se você tiver filho, peça medida protetiva, porque ele é manipulador, ele consegue manipular até o próprio filho contra as mães. Ele consegue manipular a família toda a favor dele.
para achar que ele é vítima daquela pessoa. O narcisista, gente, ele não tem alma, ele é um ser podre, é um ser de alma trevosa, é um ser sem coração, é um ser sem amor próprio, é um ser escroto, é um ser tão nojento que não tem nem como a gente descrever a imagem de um narcisista. A única coisa que a gente pode falar é que eles são parasitas, parasitas e destruidor de sonhos psicológicos, porque não existe a capacidade de um ser tão nojento desse ser chamado de ser humano. Pessoal, vocês já viram como que é uma vida de um narcisista? Como é uma vida tão podre, uma vida tão nojenta, uma pessoa que não tem amizade, uma pessoa que se tranca dentro de um quarto só vendo pornografia e zoofilia. Você não acha que o narcisista te ama, que ele faz o melhor sexo com você porque ele te ama? Não, que do mesmo jogo, o mesmo gatilho emocional que ele usa para fazer você virar um dependente emocional dele, ele usa com várias pessoas ao mesmo tempo. Se você pegar o celular do narcisista, as mesmas coisas que ele fala para você, ele fala para as outras vítimas. São ser podre, de alma cebosa. Meus amigos, seguidores, quando eu lembro que eu caí numa lábia de um verme parasita chamado de narcisista, até eu mesmo dou risada. Porque o ser podre, esse narcisista que eu me relacionei, só não me deixou de tanga igual índio, como fala na Bahia, porque eu acho que Deus teve pena e misericórdia de mim, porque esse narcisista, ele tentou tirar de mim tudo. Minha conta financeira foi pro saco, roupa, tudo destruída. Meu, a pior coisa da vida, a planta. Ó, você colocar uma pessoa narcisista dentro da sua casa, você vai perceber logo, planta morrendo, é depressão, é ansiedade, é bebida, é cigarro, um atrás do outro. Sua vida se torna um inferno quando você se relaciona com o narcisista, porque o bicho da alma e da energia podre é o tal do narcisista. Eu convivi com um que, ou energia ruim, desgraçada, que o tal do narcisista tem, viu? Pensa numa alma cebosa, uma alma desgraçada. O narcisista, ele é capaz até de criar câncer, dar câncer na pessoa. Que ele suga, que ele fica do lado, tanto ele sugar energia, tanto ele tirar a autoestima das pessoas, de tanto ele manipular, porque o intuito do narcisista é esse, é deixar a pessoa louca, que nem ele. Eu já conversei com psicólogo e com psiquiatra, até os psicólogos e psiquiatras têm medo de atender um narcisista, porque eles distorcem toda a realidade. Ele distorce tudo a favor dele. Só ele fala a verdade, só ele é o verdadeiro, só ele é o inteligente. O narcisista é um ser coitado. Esse mesmo que eu convivi, eu tenho pena, porque é um verme parasita, não passa de uma calça e uma camisa. Ai, meu Deus do céu. Mas tem hora que eu tenho que dar risada, né? Porque hoje eu sou feliz até demais, cara. Quando eu começo a conversar com o pessoal sobre o demônio do narcisista, as atitudes, quem é o narcisista, a galera não aguenta, dá risada. Porque o narcisista, ele não é um ser de Deus não, ele não é um ser de luz, ele é um ser vazio, ele é um ser podre. Ele não tem coração, ele não tem paixão da própria família, o narcisista. Se ele tiver de sacrificar, ele sacrifica até a própria família para preencher o vazio podre que ele tem dentro dele. Porque ele não tem amor não, o narcisista. Eu dou muita risada porque eu fui vítima de um narcisista, mas hoje eu não tenho um pingo de pena dessa pessoa. Eu quero mais que ela se dane, que ela encontre alguém que nem ela para fazer o pior com ela.